o Brasileirão. O Flamengo empatou com o Vitória na despedida de Gabigol. Gabigol marca em sua despedida, mas Flamengo fica só no empate com o Vitória no último jogo do Brasileirão. Eu achei que ele sai pela porta da frente. Chegou aqui um menino e sai daqui um homem. Estamos orgulhosos de tudo que ele fez pelo Flamengo. Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação, eu gosto do jogo aberto aí, Renata Fã, Denilson, né? Vou comentar aí sobre o Flamengo, né? Que teve a despedida de Gabigol. Gabigol deu adeus ao Mengão aí e teve uma despedida muito linda aí da torcida. E tanto Renata Fã como o Denilson vão aí repercutir sobre essa despedida e falar um pouquinho sobre o Mengão no próximo ano. Então, sem mais enrolações galera, fica agora aí com o vídeo. O Campeonato Brasileiro e teve despedida do Gabigol. Ele vai sair mesmo do Flamengo, não tem volta, não tem conversa. Deu entrevista, desabafou, fez gol, mas o Flamengo ficou no empate com o Vitória, que tem Alejandro como artilheiro ao lado do Yuri Alberto e Carpini elogiado pela campanha. Parabéns, Vitória. Parabéns. O dia 8 de dezembro ficará marcado na história do Flamengo. Não pela conquista de um título, mas sim pela despedida de um dos maiores ídolos da história do clube, Gabriel Barbosa. As homenagens a Gabigol começaram antes mesmo de a bola rolar. Quando o time entrou para o aquecimento, o camisa 99, ao lado de seus familiares, parou para tirar fotos com as 13 taças conquistadas pelo clube. Ao receber uma placa das mãos de Rodolfo Landim, presidente do Fla, Gabi optou por não tirar fotos e decidiu mostrar o presente para a torcida. Das arquibancadas, um pedido especial. Na entrada do time em campo, foi difícil saber onde estava Gabigol, já que a quantidade de crianças em volta do atacante era muito grande. A torcida também fez um mosaico com a clássica comemoração do camisa 99. Com a bola rolando no primeiro lance de perigo, por pouco Gabi não alcançou. Do campo de ataque, ele viu Alejandro, um dos artilheiros do Brasileirão, abrir o placar. A primeira finalização de Gabigol foi aos 45 da primeira etapa. Ele recebeu com espaço e arriscou de fora da área. Pouco depois, o Wesley poderia ter empatado, mas chutou por cima. Depois de um primeiro tempo morno, a segunda etapa foi especial. E o homenageado da última tarde tratou de presentear os mais de 67 mil rubro-negros que estiveram no Maracanã. Aos 13 minutos, Pulgar achou o Gabigol, que bateu na saída do goleiro para empatar a partida. Eu acredito assim que são poucos jogadores que entram num clube de mais de 100 anos e conseguem cravar, né, e deixar o nome cravado na história do clube. Apenas 4 minutos depois, por pouco, Gabi não virou o jogo. Aos 24, mais Gabigol. Novamente ele recebeu fora da área e bateu firme, mas a bola subiu demais. Janderson até tentou jogar água no chope rubro-negro. Ele fez uma bela jogada pelo lado esquerdo e bateu bonito para recolocar o Vitória na frente. Só que o empate do Fla não demorou a chegar. Ayrton Lucas, batendo de direita, deixou tudo igual. Logo após o gol de empate, Gabigol foi substituído. Ovacionado pelos torcedores e celebrado pelos jogadores, chegou ao fim a era Gabigol com a camisa rubro-negra. Para mim, Zico, Gabigol e Júnior. Após o apito final, Gabi deu uma volta completa no gramado e se despediu pela última vez da torcida do Fla. Ao todo, foram 308 jogos com a camisa rubro-negra, 161 gols marcados, 43 assistências e 13 títulos conquistados. Mesmo assim, ele preferiu não falar com a imprensa na zona mista. Você fez história. Você fez história, é isso. Errei em alguma atitude, faz parte da juventude. Uma relação tão linda, tão vitoriosa, tão cheia de êxitos. Tudo bem, os momentos ruins aconteceram, divergências, fala uma coisa, outra, mas o final para a torcida deu que fica
é o todo, é a história bonita que ele marcou. O nome dele está entre os principais jogadores do Flamengo. Então, o Gabigol tem que sair de cabeça erguida e a torcida olhar para trás e lembrar que ele foi extremamente importante, decisivo e que tudo aconteceu do jeito que deveria ser. Que bom, Loirão, que eles se entenderam, né? Eles, diretoria e também o Gabigol, porque o caminho estava indo para uma despedida completamente diferente do que ele construiu com a camisa do Flamengo. Eu lembro da entrevista do Felipe Luiz, falando que seria legal que ele pudesse ter uma despedida no Maracanã, diante do torcedor. Logo depois da primeira polêmica ali envolvendo o Gabigol, ele já não foi relacionado para um jogo, já não viajou. Aí eu falei, poxa, uma história tão bonita, ele construiu essa história, ele foi merecedor dessa construção, poderia se despedir de uma forma bacana e aconteceu. Então, parabéns para o Gabigol, parabéns para o Flamengo e a diretoria por ter proporcionado isso ao Gabigol. Que seja uma vida nova e boa para o Flamengo e principalmente para ele, Gabigol, também, né? Ó, você sabe... Teve uma despedida que me parece que todo jogador sonha em contar com essa despedida, né? Com a torcida gritando o nome dele, o estádio lotado, ovacionado. Uma despedida que me pareceu muito digna para o Gabriel, né? Agora, o tamanho dela, se merece mais, merece menos, isso daí é muito relativo. Não, a questão não é de merece mais, merece menos. É a questão que não deveria acontecer a despedida. E nisso nós discordamos. O Gabriel teve tecnicamente, o Gabriel nos últimos 2 anos, tecnicamente, teve uma queda muito grande. Ele reapareceu em um momento importante, uma final de Copa do Brasil, ao fazer os 2 gols que fez contra o Atlético. Não foi aproveitado. Amargou o banco de reservas merecidamente? Merecidamente. Não foi aproveitado porque outros treinadores, não apenas um, citado muito pelo Gabriel como alguém que acabou minando, acabou não aproveitando. Outros também aproveitaram. Ficou no banco com outros também, né? Ficou no banco com outros. Ele reaparece porque quem jogava na posição se machucou, obviamente. Aí abriu uma lacuna também para que ele possa jogar. Eu acho que a história parece porque troca o técnico, porque com o Tite, mesmo sem o Pedro, ele não era titular. Se o Pedro tivesse, ele não jogava. Aí eu estou colocando outra situação. Mesmo sem o Pedro, com o Tite, ele não jogava. Era a última opção. E assim, mas você concorda, Prates, que os erros que o Gabigol cometeu foram suficientes para sair dessa forma? Pô, saindo de graça do clube? Não, o contrato terminou, Breler. Eu acho que assim, é que a gente fala muito em convivência profissional, em ambiente profissional, mas a gente não tem, às vezes, uma visão profissional e vai muito para um lado paternalista, do ídolo que pode quase tudo, de ficar refém do ídolo. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Mas é uma visão profissional dessa situação. Mas exatamente por ter uma visão profissional, sim, que eu acho que o Flamengo fez tudo errado. Visão profissional é você ter rendimento. Fez tudo errado. Se você não tem mais rendimento, Eugênio, você pode ser o Gabriel ou você pode ser alguém que está começando. O Rafael Prates, o Flamengo, repito o que eu acabei de falar aqui, no momento que o Flamengo precisou impor limites e determinações ao Gabigol, não o fez. O deixou fazer o que queria. Erraram os dois, então. O ambiente profissional não é assim. Não é passar a mão na cabeça do jogador porque ele vive um bom momento. Claro que não. Então o Flamengo passou a mão, deixou ele se sentir dono da cocada preta dentro do vestiário do Flamengo, para depois, ao invés de trabalhar, para jogá-lo aos leões. Para falar assim, ele é o culpado de tudo. Eu não concordo, eu não entendo que isso seja um tratamento profissional. Eu acho que ele poderia dar muito mais o tratamento profissional, do que deu ao Flamengo. O comportamento profissional também de atletas. Sim. O tratamento profissional não é alguém toda hora assim, você é o Gabriel, você é maravilhoso aqui, um ídolo do clube, está na história do Flamengo, como ele está mesmo. Olha, Gabriel, isso aqui você não pode fazer. Gabriel, aquilo lá você não pode fazer. Não, o Gabriel também sabe o que ele pode ou não pode fazer. Mas ele sabe, não tem que ter alguém perto dele toda hora para falar o que ele pode fazer ou não. Por exemplo, respeitar o protocolo do doping. Não vestir camisa de outro clube. Mas o ponto é, por essas infrações, pelos erros, o Gabigol acabou sendo punido. O Gabigol foi punido na história do doping. Internamente, o Flamengo defendeu no aspecto jurídico, mas ele ali acabou desgastando relações. No caso da camisa do Corinthians, foi punido, perdeu a camisa 10. Então ele... E nos últimos tempos, do último ano e meio, 2... ele vinha rendendo o que ele rende? Não. O que ele pode render e o que ele rendeu como grande ídolo histórico, maravilhoso atacante do Flamengo? De fato. Ele vinha jogando esse futebol? Ou não? E eu concordo plenamente. Eu vou perguntar. O Bruno Henrique vinha jogando o futebol que já jogou um dia? Não. O Arrascaeta vinha jogando o futebol que já jogou um dia? Não. Outros jogadores também não. Mas o ponto, no caso do Gabigol, é que essa baixa de rendimento, até o próprio Gabigol concorda. Ele sabe que caiu, mesmo que ele dispare ali contra o Tite, ele sabe que estava devendo. E ele até chegou a reconhecer isso em alguns momentos. O ponto essa queda de rendimento justifica
simplesmente abrir mão e empurrar o cara pela porta dos fundos? Porque foi isso que a diretoria tentou fazer. Se a diretoria tivesse convicção que a queda de produção do Gabigol era incontornável, jamais teria oferecido para ele 5 anos de contrato. E aí foi o grande erro. Porque você oferece 5 anos de contrato, aperta a mão, isso aconteceu, estava tudo certo para o Gabigol renovar por um período de 5 anos. De repente, o presidente Landim volta atrás, não vai mais, ele não vale tudo isso, agora é 1 ano de contrato. Olha, na boa, o cara pode ter cometido todos os erros. Vem cá, o jogador também não muda de ideia? O dirigente não pode mudar de ideia? Não, mas nesse caso aí, Não pode? Nesse caso... Ele vinha rendendo o que ele pode render como atacante? Não, àquela altura vinha. Você disse... Aí você depois... disse que o Bruno Henrique caiu. O Bruno Henrique também foi para reserva, amigo. Sim. Virou titular agora porque machucaram o Luiz Araújo, ninguém está questionando. Não, você colocou o Bruno Henrique. Não, ninguém está questionando ele ir para a reserva. Eventualmente, qualquer jogador no mundo pode ir para a reserva. A questão é você abrir mão de um ídolo, mandá-lo embora. Aos 28 anos. E assim, eu concordo. Sem uma justificativa grave para isso. E ele tem lenha para queimar. O Gabigol tem 28 anos, pode ser, e eu acredito até, que dificilmente ele vai render como rendeu em 29 e 20. E é normal, os jogadores mudam de características. 19 e 20. 2019 e 2020, você quis dizer? 2019... Você falou 29. Ah, desculpa. Não, então, dificilmente ele vai voltar, aquela era de ouro. Mas, ainda assim, o Gabigol é um jogador muito útil. Para o Flamengo, então, em momentos decisivos, o cara pode aparecer, a relação que ele tem com o torcedor. A diretoria do Flamengo, na minha visão, não agiu certo com o Gabigol. E colocando todos os erros dele no pacote. E aí foi a dificuldade também, em alguns momentos, eu concordo de engolir com você, o ego. O Gabigol também não agiu certo com o Flamengo muitas vezes. Total. Não vejo nenhum santinho, nenhum dos dois lados aí. Mas o ponto é, o Gabigol, por todas essas infrações, ele foi punido, inclusive pela própria torcida. A torcida se voltou contra o Gabigol em alguns momentos, e ele sabe disso. Mas essa relação não era incontornável. Se houvesse ali uma diretoria profissional que soubesse respirar, que soubesse não agir só pelo calor do momento, a relação com o Gabigol poderia ter sido melhor tratada ou até mesmo ser feito com mais transparência. Não queremos o Gabigol mais no Flamengo, entendemos que ele não é mais útil. E comunicar isso para a torcida. Por falar em comunicar, eu vejo ruído nesse relacionamento ou nessa comunicação dos dois lados. Eu vejo assim. Respeito você e o Eugênio, que tem um pensamento diferente, que pensam que só a diretoria do Flamengo errou. Eu tenho uma opinião diferente. Houve erro dos dois lados. A diretoria do Flamengo não se ajudou e o Gabigol muito menos. Minha opinião. E imagino que o Prats pense mais próximo de mim. Sim. Eu acho que é muito difícil a gente falar que esse ciclo acabou, esse ciclo terminou, esse ciclo poderia continuar. Obviamente, pela idade, o Gabriel tem muito tempo para jogar futebol ainda. Pode arrebentar em outro clube. Ele, claro, que se é um grande finalizador, está na história do clube, inegavelmente, está entre os 2, 3, 4 maiores jogadores em relação à idolatria no Flamengo, possivelmente. Mas, para mim, a impressão que o ciclo estava se encerrando. Agora, quem definiu o encerramento do ciclo é uma pessoa de grande capacidade, é uma pessoa que... aí é uma outra discussão. Em relação ao que se viu, ao que eu vi no campo, rendimento, parte técnica, talvez comportamento em algumas situações. Eu acho que o ciclo se encerrou e eu compreendo o encerramento do ciclo. Não, eu compreendo também. E se ele for para o Cruzeiro, que é muito provável, para o Santos, é uma possibilidade para qualquer outro clube, eu vejo que, pela idade, pelo potencial, pela técnica, ele pode arrebentar, jogar futebol, ele pode entrar para dúvida. a história. Mas, por outro lado, no Cruzeiro, no Santos, se tiver um atacante melhor que ele, fazendo gols na seleção brasileira, ele vai ficar no banco. Se no Cruzeiro, no Santos ou em qualquer clube, ele estiver mal fisicamente, ele não respeitar o clube, se ele estiver no Cruzeiro e vestir a camisa do Galo, se ele estiver no Santos e vestir a camisa do Corinthians, ele vai arrumar problema. Ele vai arrumar problema. E se ele estiver no Cruzeiro ou no Santos, e ele meter gol, ele jogar, ele fazer... Ele é carismático. Se ele fizer assim, final, decidir, levantar a taça, como fez maravilhosamente no Flamengo, ele vai ser adorado e amado pela torcida do Cruzeiro, do Santos, ou para onde ele for. Por outro lado, já falei, né? Não preciso repetir. Então... Não é assim a vida? Não, mas Tô errado? Mas nesse caso, Abel, o que se discute não é... Erraram os dois lados, amigo. Não, eu entendo, já falei isso aqui. Os erros do Gabigol estão postos, todo mundo sabe o que ele fez. Agora, é a maneira como se faz. A diretoria tem todo o direito, é legítimo,
pensar, olha, os erros que o Gabigol cometeu, disciplinares, nós não toleramos. Não é da filosofia do Flamengo e dessa diretoria tolerar e aceitar esse tipo de erro e não queremos mais contar com o Gabigol. Mas isso nunca foi dito. E colocou-se no Gabigol o fardo de quem rompeu o relacionamento com o Flamengo por causa desses erros. E se a diretoria do Flamengo não tolerasse desvio de conduta, teria começado pelo Marcos Braz. Marcos Braz, o principal dirigente do futebol, saiu na mão com o torcedor no shopping e não aconteceu nada. Então, esse é o ponto para mim. A maneira como a diretoria tratou o Gabigol foi como se fosse um jogador descartável. E eu não vejo dessa forma. Por toda a relação que ele construiu com o clube, eu vejo que deveria ter sido diferente. A despedida, ele mereceu, e olha que ele... Merecia até mais. Não, e o Gabigol cavou essa despedida, porque a diretoria não queria de jeito nenhum. Ela sabia que ia passar constrangimento, como o presidente Landim tentando abraçar o Gabigol e ele dando um drible para fugir da foto. O estádio inteiro o estádio gritando contra o estádio presidente. Protestando, às vésperas de uma eleição. A diretoria não queria que essa despedida acontecesse. Olha a cara ali de constrangimento, como fica o presidente Landim. Nenhum dirigente é maior que um jogador ídolo. Não, isso não nenhum dirigente pode se colocar assim. Nenhum torcida e jogador. Nenhum jogador é maior que o clube. Total que não. Não, total. Nenhum jogador é maior que o clube, nenhum dirigente. Mas nesse caso, muito da conduta do Gabigol nos últimos dias, nas últimas semanas, foi condicionada por essa briga com a diretoria. O Gabigol falando depois da Copa do Brasil é um recado para a diretoria. Ontem, as manifestações dele, falando que eu sou uma lenda, que eu serei lembrado daqui tantos anos, é para mostrar para a diretoria... Nenhuma dúvida. Mas é para mostrar... Será lembrado para sempre. Mas o ponto não é porque o Gabigol ali, ele é egocêntrico. A gente sabe que ele é, mas não foi por isso. Foi para responder à diretoria e mostrar para eles. Quando o torcedor rubro-negro olhar para trás, não vão lembrar como a era Landim ou a era Marcos Braz. Vão lembrar como a era Gabigol. Ele ficou marcado por isso. E eu vejo que a diretoria menospreza o tamanho do Gabigol, porque, para mim, nenhum outro simbolizou tanto o espírito do torcedor do Flamengo como o Gabigol. E olha, ele não é o maior ídolo da história do Flamengo, é o Zico, mas o que o Gabigol tem desse lado provocador, desse lado também de andar sempre nos extremos... Precisa se ver representada por ele. Total. O torcedor rubro-negro, ele é a representação do torcedor rubro-negro dentro na esquina, e fora de campo. Pois é, e além disso, ele foi super vitorioso. Ele está marcado numa das eras, se não a mais vitoriosa era do Flamengo, tirando o fato de não ter conquistado o Mundial. Mas olha os títulos do Gabigol, olha 16 gols em finais. Então, por tudo... Na sua opinião, nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, ele mereceu ir para a reserva, Breler? Sim, mereceu. Então... Mas para mim, não mereceu ser chutado do clube como a diretoria tentou fazer. A diretoria fez. Não, mas a diretoria fez. Ele ainda saiu com uma imagem positiva. Saiu marcando gol na despedida, ovacionado pelo torcedor, mas a diretoria queria que ele terminasse a passagem pelo Flamengo escanteado sem ser relacionado em campo. Sim. Não fosse o Felipe Luiz, que tem um trato diferente, que soube ali apaziguar os ânimos. Ia ficar muito feio se fizesse isso. Ele sairia pela porta. Grande ídolo. Mas a diretoria queria que ele saísse pela porta. Teve a despedida. Teve a despedida depois de um barulho gigantesco. Mas teve, eu tô dizendo. Se não tivesse, seria feio. Mas assim, essa despedida de ontem, ela é uma outra situação. O que ele está colocando a diretoria do Flamengo, por ela... E o Tite bancou essa ideia, terminaria o ano agora sem, inclusive, ele jogar. É que no desespero, porque aí o bicho pegou, o Tite não deu certo, eliminado da Libertadores, ele disse, opa, o que a gente pode fazer aqui? Bota o Felipe Luiz. E o Felipe é muito próximo ao Gabi. E o Felipe conseguiu trazer o Flamengo de volta a um ritmo de competição alto, ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil... E, ao mesmo tempo, resgatar. Então, assim, a credibilidade que o Felipe Luiz trouxe com ele foi que resgatou o Gabi. Fosse qualquer outro, teria saído pela porta dos fundos, como era o planejamento da diretoria. A diretoria teve que engolir, como diria o Zagallo, teve que engolir o Gabigol na reta final e teve que engolir esse constrangimento que passou ontem no Maracanã. Merecido constrangimento. Merecidas homenagens para o Gabigol, tem que estar para sempre, se não voltar a jogar, pelo Flamengo, para sempre no memorial,
na memória dos torcedores. O Flamengo é um grande clube com grande investimento e vai tentar trazer alguém, além da recuperação do Pedro, para substituir o Gabigol. É difícil, além da categoria dos gols, o carisma, a identificação que ele criou com a torcida, não vai ser de uma hora para outra. Mas Zico parou, o Júnior parou, o Adílio se foi, Adriano parou, o Petkovic parou, e o Gabigol vai para outro clube e o Flamengo vai continuar. A gente volta já. Gabriel Barbosa é um jogador que sai do Flamengo com 2 Libertadores da América, fazendo gols de título de 2 Libertadores e gols em 3 finais de Libertadores. Ele sai do Flamengo com 2 campeonatos brasileiros, com 2 Copas do Brasil. Ele foi decisivo agora. Voltou depois de 2 anos, apareceu para decidir essa Copa do Brasil agora. Conquistou vários campeonatos cariocas, Recopa Sul-Americana e outras coisas mais. 13 títulos. 13 títulos de Gabigol com a camisa do Flamengo. 28 anos. Eu não imaginava que fosse acontecer isso com o Gabigol no Flamengo. Que a história dele terminasse dessa maneira. Mas aí é que entra um ponto que eu acho importante dizer. Gabriel está saindo por cima do Flamengo. Ele ganhou a queda de braço com o Tite, ele expôs a diretoria de uma forma que pegou mal para a diretoria do Flamengo. Então, de fato, ele se vingou de todos aqueles que não foram a favor dele. Ele sai sabendo usar isso muito bem. Entretanto, Gabriel colaborou muito para que isso tudo tivesse acontecido com ele no Flamengo. Se você fizer uma retrospectiva dos últimos 2 anos, e principalmente a partir da final da Libertadores da América de 2022, a partir dali, no dia seguinte, começou o declínio de Gabriel. E uma série de confusões que a gente poderia listar aqui, atitudes que renderam polêmica, situações ruins, como o caso lá da recusa de fazer o doping, aí aparece com a camisa do Corinthians, quando no noticiário estavam dizendo que o Corinthians estava interessado nele. Ele mesmo foi desgastando essa relação. Tem muita gente colocando a culpa no Tite. O Tite errou, mas já se sabia que o Tite ia errar. Porque o Tite nunca foi fã do futebol do Gabriel. Gabriel, entre 2018 e 2022, foi o atacante brasileiro que mais fez gols no mundo. E o Tite pouquíssimas vezes deu chance para ele na seleção brasileira. O Tite não tinha nenhuma afinidade com o Gabriel e não curtia o Gabriel. Quando o Flamengo traz o Gabriel para trabalhar com o Tite, provavelmente não daria certo e não deu. Mas é importante dizer o seguinte, quando o Tite chegou ao Flamengo, Gabigol já estava muito mal. Ele já tinha perdido a titularidade com o técnico que gostava do futebol dele, o Jorge Sampaoli, já tinha se envolvido em uma série de polêmicas e uma série de confusões, e a vinda do Tite foi exatamente para tentar dar uma freada nele, conter o Gabigol, e aí baixar a bola dele falando no popular. E ele, claro, perdeu o espaço, ficou desmotivado, e se ele já estava mal, ele ficou ainda pior com a presença do Tite, que não soube administrar a situação e fez o que ele sempre fez com o Gabriel. Nunca prestigiou o Gabriel Barbosa. Aí o Tite vai embora, assume o Felipe Luiz, grande amigo de Gabigol, que banca Gabigol, coloca no time titular, dá uma sequência de jogos para ele, ele faz gols contra o Atlético Mineiro que encaminham o título do Flamengo na Copa do Brasil, e aí o que acontece? Desentendimento no vestiário, atrito, discussão, as informações são de que ele não respeitou o Felipe Luiz como treinador.
né? Chegou até a ironizar, porra, você acha que você é o Guardiola e tal? E aí Felipe tira ele do time na final lá em Belo Horizonte e tal. E chega a cereja do bolo. Flamengo campeão da Copa do Brasil. Acabou o título. Festa da torcida, nação comemorando. Gabigol, entrevista. Eu não vou ficar no Flamengo. Ali acabou a relação. Ele mostrou que ele pensou nele, que ele estava preocupado na vingança dele e não pensou no Flamengo. Clube que ele diz que ele gosta tanto, que ele ama. E eu até acredito, porque o Flamengo é o time da vida do Gabriel Barbosa. Se o Gabigol é o que ele deve ao Flamengo. Ele foi revelado pelo Santos, ele se tornou uma grande revelação no Santos e um jogador importante, tanto é que ele foi vendido para a Inter de Milão. Ele não foi bem na Europa, ele volta para o Santos, onde ele vai bem, mas a partir do Flamengo, Gabigol se torna muito maior do que ele era. Se Gabriel hoje é um cara expressivo na história do futebol, um dos jogadores com mais gols em decisões na história do futebol, ele deve muito ao Flamengo. E ele acabou, neste momento, na final com o Atlético Mineiro, encerrando completamente uma relação, e encerrando de uma maneira muito ruim. A diretoria do Flamengo errou? Errou. Mas o Gabriel também errou. Errou muito. A coisa está sendo colocada de uma forma como se ele não tivesse errado. Ele também errou. Pelo que ele apresentou nos últimos 2 anos, pelo rendimento dele e pelos problemas internos que foram gerados, eu faria a mesma coisa que o Rodolfo Landim fez. 1 ano de contrato, 50% de aumento. Renova e joga. Se você mostrar que você está bem, nós vamos renovar com você por 5 anos e você vai ficar aqui pro resto da vida. Acredita em ti, confia no seu potencial, vai lá. Ele poderia ter ficado no Flamengo, se ele quisesse. Mas optou por sair, tem uma proposta muito melhor e está indo embora. É o mesmo caso do Everton Ribeiro, por sinal. Tinha proposta para renovar com o Flamengo por 1 ano, com um aumento expressivo de salário, mas preferiu ficar fora e ir para um outro clube. Decisão do jogador. Então é claro que Gabriel estará para sempre na história, no Museu do Flamengo, na recordação de todo rubro-negro. Ele sempre estará ali. Sempre será idolatrado. Agora termina uma história com um gol, como tinha que ser. Ele está na relação dos 10 maiores artilheiros da história do Flamengo, o maior artilheiro brasileiro da Libertadores da América, o maior artilheiro do Flamengo em Libertadores da América, o maior artilheiro do Flamengo em uma edição de Campeonato Brasileiro. Os feitos de Gabigol no Flamengo são incríveis. Ele realmente se coloca apenas abaixo de Zico na galeria dos grandes da história rubro-negra. Zico está aqui, inatingível. Gabigol entra aqui junto com Júnior, Leandro e outros monstros incríveis, mas ele, Gabigol, com feitos mais relevantes do que esse que eu citei. O que esse cara fez no Flamengo é inacreditável. Mas aí é que está o ponto. Ele colocou muita lenha nessa fogueira que acabou o tirando do Flamengo. Ele também tem culpa. O Flamengo tem culpa, mas eu acho que o Flamengo tem culpa, mas ele criou situações que acabaram levando a este final inesperado e precoce. O que a nação rubro-negra imaginava é que veria Gabigol por mais 5, 6, 7 anos no Flamengo.
Mas ele hoje, após o jogo, ele abriu as portas e falou, olha, é um sonho voltar. Eu tenho uma promessa com aquele cara ali, Marcos Braz, que também está saindo, já é um indício de que o Marcos Braz pode voltar lá na frente, mas eu tenho uma promessa com aquele cara ali que um dia eu posso voltar. Quem sabe? Dizem que o contrato de Gabigol com o Cruzeiro é de 4 anos. Estamos em dezembro de 2024. 4 anos, dezembro de 2028. O estádio do Flamengo, a previsão é de que seja inaugurado no final de 2029. Quem sabe Gabriel não volte e possa jogar ainda com a camisa do Flamengo no novo estádio do Flamengo. Até lá, ele terá 33 anos. Ele caiu muito na sua condição técnica e física. Ele vai precisar se recuperar. Mas se ele um dia voltar, jogar no Flamengo e fizer gol no novo estádio rubro-negro, será mais do que épico e memorável. Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, que a imprensa aí reagiu sobre a despedida de Gabigol, né, sobre o adeus, né, desse jogador tão importante, tão imponente aí, que passou pelo Flamengo, né, e ganhou muitos títulos. O jogador mais vitorioso aí do Flamengo foi Gabigol, e mais decisivo também, por fazer gols, né, em finais, né, gols que ficam marcados na memória de todos os flamenguistas. Então, todos ficaram tristes, a maioria ficaram tristes pela saída dele, né, mas alguns até entenderam, né, porque o jogador caiu de rendimento, e maior que o jogador está sempre o time, né, o Flamengo. Então, depende de tudo, a gente tem que entender que o ciclo se encerra, né, e que se ele realmente, né, ele tem esse amor pelo Flamengo, né, e se ele recupera esse futebol também, ele volte um dia pro Flamengo e mostre, né, o amor realmente que ele tem, como assim outros tiveram, né. Então, é isso. Acima de tudo, primeiro o Flamengo, depois os jogadores, né, independente ali da sua função. Mas aí, qual a sua opinião, torcedor? Nos comentários pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.